Meu nome é Paulo, estamos aqui para a nossa aula de Direito do Trabalho. Tema da aula de hoje, princípios do direito do trabalho. Quando falamos em princípios, o princípio ele é o alicerce na norma jurídica, ou seja, é aquilo que vai embasar a criação da norma jurídica. É toda estrutura do qual o ramo do direito vai se voltar. Em outras palavras, o princípio é aquilo que vai direcionar o ramo do direito. Todas as normas criadas vão ser criadas em cima daquele princípio. Todas as leis vão ser criadas com base naqueles princípios. Ou seja, todas as interpretações também vão ser dadas em cima dos princípios. Ou seja, o princípio ele é muito importante, porque ele é o principal alicerce daquele ramo jurídico. No direito do trabalho, temos princípios que derivam da Constituição Federal, da própria CLT e de outros ramos do direito que são integrados. No caso dos princípios constitucionais, nós temos alguns deles. O primeiro deles é a liberdade de trabalho e qualquer ofício ilícito, ou seja, a pessoa é livre no seu labor para fazer qualquer profissão que seja ilícita. Liberdade de trabalho, qualquer trabalho que seja ilícito, a pessoa é livre para se fazer. Em outra partida, é proibido serviços que sejam ilícitos, por exemplo, tráfico de entorpecentes. É um serviço ilícito, não, um labor que não é lícito, então este é definido por lei. Agora, qualquer coisa que seja lícita, você tem liberdade de fazer o trabalho. Proteção contra dispensa arbitrária e sem justa causa. É um princípio dado pelo artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Esse princípio diz a proteção da garantia de emprego, ou seja, o empregado ele vai ter a garantia de emprego não podendo ser demitido, salvo se por justa causa. Irredutibilidade de salários, artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. O salário ele é tão importante pelo caráter alimentício que ele tem, ele não pode ser reduzido, ele não pode ser afetado. Ou seja, a empresa, por mais que esteja passando uma dificuldade financeira grande, ela não pode reduzir o salário do declarante, ela não pode reduzir o salário dos seus empregados, salvo se convencionar em acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho em situações muito específicas. Mas, em regra geral, a própria Constituição Federal proíbe a redução de salários. Liberdade sindical, ou seja, o empregado ele pode se afiliar a qualquer sindicato, querendo-se afiliar ao sindicato, ele não pode ser compelido a afiliar ao sindicato e também não pode ser compelido a não se afiliar ao sindicato. Ele é livre para assinar com o sindicato e o direito de greve, dentro dos limites legais. Ok? Depois você tem outros princípios. Princípio da proteção integral ao trabalhador. É o princípio que rege o direito do trabalho, que diz que todas as relações trabalhistas vão ser dadas em favor do empregador, porque considera-se que a relação empregado-empregador ela é uma relação de desequilíbrio pela capacidade econômica do próprio empregador. Ou seja, o empregador tem mais capacidade econômica do que o empregado, isso desequilibra a balança. O princípio da proteção integral ao trabalhador ele vai equilibrar essa balança, ou seja, já que o empregador tem uma situação econômica melhor, o empregado vai ter uma situação de mais rentabilidade, ou seja, o judiciário vai olhar para ele com outros olhos. Daí parte uma máxima chamada indúbio pro operário, ou seja, na dúvida será tomada a decisão a favor do operário. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O empregado não pode renunciar aos direitos trabalhistas, são direitos no qual ele tem uma garantia tão grande, ele tem uma proteção tão acirrada, que ele não pode abrir mão desses direitos, ele não pode renunciá-los, salvo se forem direitos dados por normas coletivas, em algumas exceções apenas. Princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato de trabalho sempre vai ser preferível para o prazo indeterminado. O princípio da continuidade da relação de emprego quer dizer que o contrato sempre vai ser um prazo indeterminado e no caso de um desligamento, uma recontratação, considera-se que foi contínuo o contrato de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que foi contratada em fevereiro, foi demitida em junho e recontratada em julho,
esse um mês que ela ficou como demissão, não é constatado uma demissão e uma nova demissão. Não, ele é constatado o quê? Que houve uma continuação do contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho vai ser uma coisa sequencial, não vai haver essa interrupção. E justamente para evitar essas questões de demissão e readmissão logo em seguida. Foi demitido ou readmitido, considere-se contínuo o contrato de trabalho. Primazia da realidade. Se diz na verdade real e não a verdade formal, ou seja, dentro do judiciário, o juiz ele vai buscar a verdade real e não a formal. O que isso significa? Que o juiz ele vai procurar exatamente aquilo que aconteceu dentro do ambiente de trabalho, a verdade dos fatos, e não aquilo que está expresso apenas em documentos. Em outras palavras, a verdade real vai ser buscada de todas as formas possíveis dentro do processo. E isso é o que vai valer no processo do trabalho. Flexibilização do direito do trabalho. O direito do trabalho vai sempre ser adequado à condição social e econômica no momento do país, ou seja, ele não é engessado, ele vai sempre sendo atualizado as normas jurídicas, mantendo-se a sua estrutura. Outros princípios que são citados por alguns doutrinadores é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé quer dizer o quê? Que no pacto laboral entendemos que as partes estão agindo de boa-fé. A má-fé deve ser provada. Então, a boa-fé é o pressuposto. Então, entendemos que o contrato de trabalho foi firmado de boa-fé até prova em contrário. Este é o princípio da boa-fé. Integralidade e inintangibilidade de salários. O salário é impenhorável e imune a descontos legais, ou seja, o salário não é atingível por penhoras e ele não pode ser reduzido. Aí nós voltamos até o princípio constitucional da irredutibilidade de salários. Autonomia da vontade. Uma vez que as cláusulas do contrato de trabalho sejam legais, a vontade das partes expressa no contrato é levada em conta. Daí partimos até o outro princípio último, que é o pacta sunt servanda. O contrato firmado pelas partes faz leis entre as partes. Porém, o contrato de trabalho ele deve conter cláusulas lícitas, que não são desfavoráveis ao empregado. Cláusulas ilícitas e desfavoráveis ao empregado, elas são relevadas pelo Poder Judiciário, bem como as que são por constatação de fraude. Cláusulas feitas com a intenção de fraudar o Poder Judiciário, elas não são levadas em consideração no próprio contrato. Tudo bem? Obrigado por assistir os vídeos, curtam nossa página no Facebook.